Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde eu levo um pouquinho de informação sobre o autismo. Meu nome é Simone, sou pedagoga, casada, mãe de um adolescente e mãe de um anjo azul de 3 anos e 5 meses. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as medicações. No vídeo anterior, eu falei que nós fomos buscar um psiquiatra porque o Rafael estava ficando muito resistente, a atenção dele muito restrita, o sono, a questão alimentar, uma porção de implicações que fazem parte da nossa caminhada das famílias azuis. Buscando o psiquiatra, ele nos receitou a risperidona. No começo dela, parecia que o Rafael estava começando a ter uma atenção compartilhada melhor, conseguimos ir ao parque e ele participar disso sem tanta intolerância auditiva. Ele começou a observar desenhos falados e não só musicais. A atenção compartilhada nas terapias também foi bem melhor. O sono, a indução do sono muito mais tranquila, não precisávamos ficar lá mais de 40 minutos balançando e se mantinha numa questão mais tranquila. Mas passado uns 3 meses, o organismo dele se acostumou com a medicação e tudo voltou à tona. Voltamos ao psiquiatra, ele pediu para aumentar mais meio ml, então ele começou a tomar 1 ml. E aí vivemos a mesma rotina. Ele começou a melhorar em tudo isso. Agora, nesse processo, nós começamos a observar que ele começou a apresentar um pânico de alguns lugares. Alguns locais, por conta do chão, locais muito abertos, quadra, ele não queria entrar mais. Ele apresentava um pânico mesmo, um medo tão grande que fazia com que ele tremesse e não anda por aquele local. Um deles é a nossa garagem. Lendo a bula e conversando com algumas mães, observamos que a risperidona ela pode causar este efeito colateral. Começamos a observar, mas nessa caminhada de observação, aconteceu a mesma coisa do que com 5 ml. O Rafael começou a voltar a ter todas as questões das resistências, com as terapias, dificuldade de sair de casa, muita agitação. Nós fomos ao mercado, foi uma lástima. Ele corria, quando nós tentamos direcioná-lo, ele não aceita, ele resiste. É claro que tudo isso fica intensificado por conta da falta de comunicação. Rafael tem uma demanda de uma criança de 3 anos. Ele é uma criança super ativa, super atenta, super esperta. Então ele vive em busca o tempo todo. E aí quando ele busca, ele se depara com algum brinquedo, como a imaginação nesse momento ainda não foi trabalhada, a gente não consegue ampliar a brincadeira, ele só está por enquanto nas imitações. Ele imita o movimento do carro, mas não sai disso. Ele imita algumas coisas e não sai muito daquela, não amplia, fazendo com que ele entre em tédio o tempo todo. E nós, quando saímos com ele, como ele é muito desafiador, então ele sempre quer ir para lugares perigosos, colocar coisas perigosas na boca, e nós ficamos podando isso e causa uma irritabilidade muito grande nele. Se nós, adultos, que temos uma pequena discussão com alguém por questões de ideias, já nos irritamos porque a pessoa não aceita, ignora, ou até acaba nos prejudicando por conta daquela ideia, e a gente tem vontade de esganar a pessoa, imagina ele e todos os autistas nessa mesma condição, que não estão compreendendo o porquê das coisas, é tudo muito mecânico, tudo forçado, então sem ter um diálogo, sem ter uma negociação, porque a gente fala assim, mas o bebê não tem uma negociação, e o bebê a gente consegue. Por que a gente consegue? Porque a vida, a demanda do bebê é bem limitada. Ele não sai do colinho, carrinho, não tem tantas possibilidades como uma criança de 3 anos e 5 meses. Então, quanto mais vai aumentando essa demanda, mais vai aumentando as possibilidades, mais vai dando aquela sensação de irritabilidade e angústia nele.
Aí voltamos ao médico e ele falou que poderia ser feito, que poderia ser dado junto com a risperidona uma outra medicação. É um parente aí da fluoxetina, como se fosse um calmante, porque ele estava voltando com aquela agitação. Nós demos 3 dias desse remédio. Meu Deus do céu, foi assim horrível. Horrível, horrível, as reações foram muito mais intensificadas, ele ficou agressivo, ele batia na gente, ele teve mais momentos de crise. Suspendemos tudo. Falei, olha, não conseguimos falar com o médico porque ele estava viajando. Eu resolvi até a volta do médico suspender a medicação. Aí no começo parecia até que ele estava mais calmo, mais tranquilo. Até concluímos que, olha, eu acho que com ele medicação não dá certo. Passado um tempinho dessa tranquilidade, ele voltou e voltou, parece que mais intensificado ainda nos seus comportamentos inadequados. Aí voltamos ao médico, o médico voltou de viagem, analisou a situação, as queixas das terapeutas, essa questão que ele estava começando do pânico. Ele analisou bastante o Rafael e ele disse que pode ser que associado ao autismo, a comorbidade do TDAH pode ter vindo junto, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, que faz com que ele tenha menos concentração ainda, o cérebro mais hiperexcitado ainda, impossibilitando um trabalho efetivo das terapeutas e nosso aqui em casa, fazendo com que ele ficasse mais irritado ainda. Aí o que o médico fez? Ele pegou, deixou a dose da risperidona junto com a Ritalina, que é um medicamento super indicado para isso. Começamos a dar a medicação. No primeiro dia, ele começou a apresentar mais intensificado ainda todas as desordens que ele estava. Então, ele já começou antes da medicação a enfiar a mão dentro da garganta, forçando o vômito. Depois da medicação, ele fazia isso o tempo todo. Depois da medicação, ele começava a nos direcionar para lugares que ele nem sabia o que ele queria e ficava puxando a gente angustiado. Começou a se retorcer. Até que ontem ele teve uma crise, para não dizer assim que nunca eu vi assim, daquele jeito eu nunca ouvi mesmo, mas já vi em situações bem ruins. Desde do nascimento dele, a prematuridade dele, ele sofreu muito já, né? Com questões de dores, de desconfortos, mas como ontem foi desesperador. Ele ficou assim de um jeito, ele se torcia, ele se contorcia, ele gritava, ele chorava, isso o dia inteirinho. Nós saímos com ele para ver se acabava assim distraindo um pouco, foi pior, porque causou mais situações ainda desafiadoras de pôr limites nele. Nós fomos ao SESC, foi terrível, foi assim um dia exaustivo, de a gente não saber mais o que fazia. Conseguimos falar com o médico pediu para suspender a Ritalina, porque disse que em algumas pessoas, uma reação que ela dá como se fosse uma epilepsia interna, que nós confundimos com essa estereotipia, com essa birra, com essa crise, e pode ser essas crises. O que nós percebíamos muito é que ele colocava muito a mão na cabeça, ele batia a cabeça, ele batia na gente. Bom, enfim, foi desesperador. Para vocês terem uma ideia, depois que o dia acabou, que eu consegui fazer ele dormir, gente, eu tive uma crise assim de choro imensa, de sentir desespero, de saber, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? O que é que eu faço? Eu comecei a assistir alguns vídeos, conversei com o médico para tranquilizar, o médico pediu para tirar, aumentou um pouco da dose da risperidona só para acalmar aí o cérebro dele, até nós voltarmos em consulta. Mas eu vou dizer para vocês, gente, que período difícil, já é um período difícil que ele está vivendo, né? Porque a gente até conseguir desenvolver nele repertório para que ele fique mais tranquilo, nós sabemos que é demorado, que é doloroso. Agora, a questão da medicação, eu não fazia ideia de quantas reações adversas. Eu fui ler a bula da medicação, eu tive a impressão que assim, ela só não causa morte. Do resto, é possível tudo.
Então, assim, é desesperador você ver seu filho tão pequeno, usando um medicamento que você não sabe na realidade como é que vai ser. Ele já teve várias reações com relação a alguns antialérgicos, corticoide, ele fica extremamente estressado. Antes até de descobrirmos o autismo, nós observamos isso nele. Mas como essa medicação, não. Então, assim, nós estamos bem apreensivos. A vontade mesmo é de desistir da medicação. Mas nós vamos conversar com esse médico, vamos conversar com outros médicos, vamos fazer o exame de encefalograma para saber se realmente foi só a medicação que causou isso nele, o que está acontecendo na cabecinha dele. Eu sei que, assim, é angustiante, porque ele pode estar sentindo diversos tipos de dores e não sabendo se comunicar. E isso nos deixa, assim, de coração partido e muitas vezes, assim, sem saber que rumo tomar. Mas, assim, com muita fé, muita dedicação, muita informação, nós vamos conseguir aí fazer com que ele tenha um tratamento adequado para ter uma qualidade de vida, que é isso que a gente busca para o nosso filho. E é isso que a gente busca para a sociedade como um todo, né? Por isso é tão importante que nós passemos essas informações adiante, até para que nos lugares onde a gente frequente as pessoas tenham um pouco de esclarecimento e um pouco de tolerância, né, para poder até acolher essa família que às vezes passa com uma criança com uma crise em determinados lugares. Posso dizer a vocês que é uma situação muito dolorida e muito complicada para todos nós, em especial, é claro, para essas crianças. Então, eu vou continuar gravando, falando sobre a medicação em outros vídeos, para que vocês possam acompanhar aí a evolução do Rafael. Estamos aí torcendo com muita fé para que os dias dele, depois dessa situação vivida, sejam bem melhores, bem mais tranquilos. Hoje ele já passou um dia muito mais tranquilo. Nós percebemos alguns momentos de crise nele, mas bem mais a menos do que amenizado, né, do que o que aconteceu ontem com ele. E vamos trabalhar aí com muita dedicação para que ele possa ter essa vida saudável em sua totalidade. Eu quero, neste dia especial, dia 15, né, de outubro, desejar um feliz Dia dos Professores, com muito, muito amor para os meus colegas de profissão, batalhadores, né, que têm essa missão tão maravilhosa de levar conhecimento a tantas pessoas. Parabéns para todos nós. Um beijo muito grande. Tchau, tchau!